Carreira 51, 4 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada. Já passei o marcador para cá, 4 pontos meia, 3, 4, laçada, 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 5 pontos meia. Laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 5 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos passar o marcador para essa agulha. E vai ficar assim, tá ficando assim o nosso trabalho. Vou terminar essa carreira e fazer a par. Carreira 53, 5 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada. 5, aqui já tá o marcador. 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 3 juntas, tira uma, faz uma e puxa que tirou por cima. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada. 2 juntas para a esquerda, 7 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 7 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 juntas para a direita. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 juntas, laçada, 6 pontos meia. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 juntas, laçada, 6 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo o marcador para cá. Assim que tá ficando o nosso trabalho. Carreira 55. 6 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada. Aqui já está meu marcador. 6 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laçada,
2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada. 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 6 pontos meia, 1 ponto tricô. Laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 6 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1 ponto tricô. Termina aqui o nosso bloquinho, ficando dessa forma. Olha, nosso centro de mesa já está crescendo bastante. Já está bem grandinho. Coloque sempre as marcas que facilitam muito o trabalho de vocês. E aqui, quando vocês, se estiver trabalhando com linha grossa, vocês descem essa agulha aqui para tirar os pontos. Aí aqui, depois que passa um pouquinho o fio, é que vocês voltam os 4 pontos. Não abram muito apertado. Então, vocês voltam esses pontos para a agulha da mão direita e continuam a trabalhar, porque o fio vai ficar para trás, não vai ficar atrapalhando. Se você tiver uma agulha com um cabo com bastante fio, porque tem que puxar bem o fio, para poder dar movimento aqui, essa agulha ficar dessa forma, bem assim, nessa posição. E aqui também, do outro lado. Fica muito bom, fica como se você estivesse mesmo trabalhando só com 2 agulhas. Então, vou terminar minha carreira, fazer a carreira par. Carreira 57. 7 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, 3 juntas, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda. 1, 2, 3 pontos meia. 2 juntas para a direita. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 juntas, laçada, 7 pontos meia, 1 ponto tricô. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 juntas, laçada,
1,6 por baixo, não, 3 juntas, laçada, 7 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos meia e 1 ponto tricô. Passa o marcador para cá. Dessa maneira vai ficando. Vou terminar, fazer a carreira 59. Duas juntas para a esquerda, 6 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada. Duas juntas para a esquerda, 6 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada. 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 6 pontos meia, 2 juntas para a direita, 1 ponto tricô. Laçada, 6 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 juntas para a direita e 1 ponto tricô. E assim está ficando o nosso bloquinho. Estamos fechando mais um desenho. Carreira 61. 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 juntas, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 juntas, e aqui repete do mesmo jeito. Meu marcadorzinho já está aqui, 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 juntas, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 juntas, laçada. Vamos repetir o que a gente fez aqui, vamos repetir desse outro lado. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 juntas, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 5 pontos meia, 2 juntas para a direita, 1 ponto tricô.
laçada, 1,6 por baixo, laçada, 3 juntas, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 5 pontos tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 2 juntas para a direita, um ponto tricô. Vamos passar o nosso marcador para o lado de cá. Botei outro marcador vermelho para ficarem iguais. Olha, aqui nós já fechamos esse desenho. Fica desse jeito o nosso trabalho. Vou terminar essa agulha e fazer a carreira par. Carreira 63. 2 juntas para a esquerda, 4 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, laçada. 2 juntas para a esquerda, 4 pontos meia, 2, 3, 4, laçada, 3 pontos meia, laçada. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 3 pontos meia, laçada, 4 pontos meia, 2 juntas para a direita, 1 ponto tricô. Laçada, 3 pontos meia, laçada, 4 pontos meia, 2, 3, 4, 2 juntas para a direita, um ponto tricô. Passar o marcador para essa agulha. Então, vamos ver aqui o formato. Vamos terminar essa carreira e fazer a carreira par. Observe bem se o seu desenho está ficando dessa forma. Se não tiver, verifique onde você errou. Se for preciso voltar, vocês voltem. É melhor voltar do que continuar com o trabalho sem estar dando certo. No final, vocês vão ter uma belíssima peça para colocar em qualquer destaque na sua casa. Carreira 65. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, laçada, 5 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 5 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, 1 ponto tricô. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2, 3,
laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 3 juntas, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita e termina com um ponto tricô, um bloquinho. Um ponto tricô. Então, vamos ver aqui como ficou. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, laçada, 5 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 5 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, um ponto tricô. Então, só confirmando. Pronto, e assim vai ficando o nosso trabalho. Carreira 67. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 7 pontos meia, laçada. Duas juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 7 pontos meia, 3, 4, 5, 6, 7, laçada. 2 juntas para a esquerda, laçada, 3 juntas, laçada, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, laçada, 3 juntas, laçada, 2 juntas para a direita. Laçada, 7 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita, um ponto tricô. Laçada, 7 pontos meia, 3, 4, 5, 6, 7, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita e um ponto tricô. E passa o marcador para outra agulha. E assim está ficando o nosso trabalho. Carreira 69. 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, laçada, 4 pontos meia, laçada, 1 ponto meia, laçada, 4 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda,
4 pontos meia, não, 1,6. 2 juntas para a esquerda, 1,6, laçada, 4 pontos meia, 2, 3, 4, laçada, 1,6, laçada, 4 pontos meia, 2, 3, 4, laçada, 3 juntas, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 4 pontos meia, laçada, 1,6, laçada, 4 pontos meia, laçada, 1,6, 2 juntas para a direita, 1 ponto tricô, laçada, 4 pontos meia, laçada, 1,6, laçada, 4 pontos meia, laçada, 1,6, espera aí que aqui só tem 3. Laçada, 3, 4, 4 pontos meia, laçada, 1,6, 2 juntas para a direita, 1 ponto tricô. E passa o marcador para cá. Carreira 71. 2 juntas para a esquerda, laçada, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, laçada, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 3 pontos meia, laçada. Laçada, 3 pontos meia, laçada. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas. Aqui tem uma laçada. 2 juntas para a esquerda. 3 pontos meia. 2, 3. Laçada. 3 juntas. Laçada. 3 pontos meia. 2 juntas para a direita. Laçada, 3 pontos meia, laçada. Laçada, 3 pontos meia, laçada. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, laçada. 2 juntas para a direita, 1 ponto tricô. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 2 juntas para a direita, 1 ponto tricô. Aqui a gente passa o marcador. Ó, ele trava muito nessa parte. Só é fazer aquele jeitinho que eu já ensinei. E assim tá ficando o nosso centro de mesa rosa Barbie. O desenho dele é esse.
olhar assim, para ver o todo. Dessa forma. Estamos fechando já esse desenho aqui do meio. Esse daqui a gente também está terminando, esses das laterais de fechar. Ele é todo geométrico. Vou terminar minha carreira. Carreira 73. Passa um ponto dessa agulha da esquerda para a direita. Vamos tirar o marcador, colocar aqui e passar um ponto dessa agulha para essa. E agora colocar o marcador de volta. Vamos fazer laçada, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada. Laçada, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada. 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada. Fazer até aqui. 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada. 2 juntas para a esquerda, 7 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 7 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 juntas para a direita. Fizemos até aqui. Agora, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada. Laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada, virar aqui, desvirar. 2 juntas para a esquerda, laçada. Agora, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas. 2 juntas para a esquerda, três pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 3 juntas. Observe que aqui só tem 2. Por quê? Porque nós tiramos um, passamos um aqui no início para outra agulha. Então, nós vamos passar esses 2 para cá, tirar o marcador e voltar esses pontos para essa agulha, porque vamos precisar de mais um ponto dessa mão aqui. Então, vamos fazer agora 3 juntas, porque só tinha 2 pontos. Precisava de um, porque passou um ali para frente. E agora a gente coloca o nosso marcador de volta. E o nosso trabalho ficou assim. Vamos terminar a carreira do ponto e fazer a carreira par. Carreira 75. 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita. 3 pontos meia, 1,
2, 3, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, duas juntas para a esquerda, laçada, duas juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2 juntas para a direita, 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda. Eu coloquei aqui até laçada, mas já acrescentei esse. 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, 4 pontos meia. Esse aqui eu já fiz. Laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, 4 pontos meia. 1, 2, 3, 4. Vamos passar o marcador para cá. Observem bem, confira bem o gráfico com o que eu estou falando aqui, à medida que eu vou fazendo, porque às vezes pode ser que tenha alguma diferençazinha, um em outro, e vocês conferem e vê o que é que tá. Um dos dois está certíssimo, porque às vezes pode ser que eu esqueça alguma coisa no gráfico, ou de dizer alguma coisa aqui. É bom sempre conferir. E vai ficando dessa maneira. Carreira 77. 2 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada. Até aqui, vamos fazer até aqui. 2 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a direita, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, não,
2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada. Até aqui. Então, terminamos aqui, vamos começar aqui. Duas juntas para a esquerda, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada. Terminamos aqui agora. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia. Então, laçada, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia. 1, 2, 3. E vamos passar um marcador para essa mão. E assim ficou o nosso bloquinho. Dessa forma.